São apontamentos históricos que se achavam dispersos, mas neste caso Dionísio Sousa procurou fazer algo diferente. Afirma que, com muita paciência, procurou fazer uma abordagem que nunca ninguém tinha feito com a juvenília de Francisco Ferreira Drummond sobre a Ilha Terceira, um trabalho onde é de destacar a importância dos arquivos. Aquela documentação já foi facultada a muita gente, já foram tirados de lá elementos, mas toda a gente tinha partido talvez do princípio que aquilo eram cópias que ele fazia de coisas para conservar. Eu entendo que pelo menos em três textos que lá estão, um deles era precisamente essa que chamei Juvenília, porque é sobre a Ilha Terceira, um esboço, digamos, simplificando, dos anais da Ilha Terceira, embora eles tenham outra dimensão, que ele faz nos anos 32. Portanto, seria a sua primeira obra, uma obra da juventude, na altura 32, a 36 anos, que era o que ele tinha, já é uma idade avançada, mas as pessoas publicavam obras muito tarde. Casavam muito cedo, mas publicavam livros muito tarde. E o primeiro que ele tinha publicado, até agora que se soubesse, era a história da Capitania da Praia, que foi publicada em 1846, portanto já com 50 anos. A novidade é esta, porque digamos é o primeiro livro dele, embora ele às vezes dá a impressão de ter a preocupação de falar com o leitor, porque diz vida o artigo tal, veio o artigo tal. Portanto, é como se não estivesse a escrever para si próprio, mas o certo é que encadernou, porque não tinha mais para ir mais longe. Eu, por acaso, consegui, neste caso, a mesma Câmara que republicou os anais, e assim prolongou-se, digamos, uma atuação cultural da Câmara que retoma o que tinha feito já no século XIX. Francisco Ferreira Drummond foi um historiador de São Sebastião do século XIX e que muito contribuiu para o progresso da historiografia açoriana. Sempre teve fascínio pelas origens e aqui tenta caracterizar um pouco da localidade e fazer um olhar sobre a Terceira. Ele aqui, digamos, considera a Ilha Terceira em si mesma, não por ser digamos, a capital dos Açores, e porque a documentação, ele não procura a documentação que vem das outras ilhas, o que dá outra dimensão aos anais, nem sequer junta a Ilha Terceira a outras. É só a Ilha Terceira com 7 capítulos, 2 dos quais são sobre os bispos e sobre os regedores, que são as entidades públicas que a ilha tinha, e depois desenvolve cada uma das freguesias, caracterizando em inúmeros aspectos, alguns dos quais a idiosincrasia, a maneira de ser das pessoas. Ele, por exemplo, é claro que as pessoas da vila, ele diz, são dóceis e inimigos de disputas jurídicas, e dos Portos Deus diz que são industriosos, mas são amigos de levar questões para os tribunais e resolver os tribunais. Enfim, são afirmações que algumas têm algum fundamento, outras são maneiras de ver dele, como todos os historiadores têm. Nos Açores, na primeira metade do século XIX, Francisco Ferreira Drummond toma a dianteira na defesa e na aplicação das correntes de pensamento que operam a conversão da história de crónica em ciência. Aliás, na sua obra maior, Os Anais da Ilha Terceira, o sebastianense proclama que, cito, a história não admite afeições, só quer a verdade pura. Neste caso, segue as pisadas do Visconde de Santarém, que em 1827 nega o estatuto de história a toda a narrativa sem suporte documental genuíno que somente, cito, pode deleitar, jamais convencer ou persuadir. Na senda de Alexandre Herculano e de seus pares, que no reino operam o resgate de muita documentação, aqui nos Açores também Francisco Ferreira Drummond e outros mais esventram os arquivos em busca de novidades.
Contudo, com o comportamento próprio dos cientistas, o terceirense descrê da veracidade de todas as fontes, uma desconfiança que legitima expressões de maior prudência. Por exemplo, e isto não me parece muito acertado, em alerta do leitor para a necessidade da pesquisa permanente. Sem qualquer desmorecimento, Francisco Ferreira Drummond emparelha com as principais faces da historiografia açoriana e portuguesa de meados do século XIX. Reis Leite já tinha contribuído com os Anais da Ilha Terceira, agora Dionísio Sousa faz também este trabalho. Dois conhecedores e estudiosos de Francisco Ferreira Drummond, que foram apoiados pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Obras que são referências históricas com o rigor e veracidade de relato, características de Ferreira Drummond.